vídeo e nós vamos falar do tema usos e costumes versus doutrina. Vocês sabiam que tem diferença? Vamos descobrir qual é essa diferença? Antes de tudo, para que a gente possa entender um pouco a diferença entre doutrina e usos e costumes, nós precisamos saber o que é cada um individualmente. Ou seja, a doutrina, ela é imutável, ou seja, ela não muda. Independente do tempo, independente da igreja, do lugar, do pastor, dos irmãos, ela não muda. Por exemplo, nós acompanhando uma página no Facebook, que depois a gente vai colocar o link na descrição do vídeo, a doutrina, o que ela significa? Ela não varia com o tempo, lugar, sociedade, posição social, nível de instrução, etc. Ou seja, o que acontecia antigamente, na época do Velho Testamento, na época em que surgiram os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, é o que continua valendo hoje. Por exemplo, se era pecado a pessoa roubar, a pessoa matar, a pessoa cobiçar um bem de outra pessoa, continua sendo pecado. Então, assim, são as leis da igreja. Não muda, independente da situação e do tempo. Agora, vamos saber o que é usos e costumes? Bom, segundo o dicionário Aurélio, vamos saber o que é costume. Aqui fala que costume é uso, hábito ou prática geralmente observada. Então nós vemos que o costume é algo que é uma prática, um hábito. Por exemplo, eu tenho o hábito de tomar café, por exemplo, 9 da manhã. É um costume. A gente vê também que antigamente no Brasil, se a gente for estudar a história brasileira, nós sabemos que no Brasil antigamente tanto homens quanto mulheres usavam chapéus. Você está vendo isso hoje? A gente vê também que antigamente os pais escolhiam os maridos para suas filhas. Está acontecendo isso hoje? Então nós vemos que isso é um costume. O costume, como é de origem humana e não da Bíblia, e não doutrinária, a gente vê que os costumes mudam com o passar do tempo, porque nós, seres humanos, nós mudamos. Então o costume também muda. Já a doutrina com a base bíblica, a doutrina bíblica, ela não muda, porque Deus fala em sua palavra, eu não mudo. Então isso significa que a doutrina também não vai mudar, porque a doutrina é na base bíblica. Bom, agora nós vamos saber usos e costumes, ou melhor dizendo, a doutrina verdadeira que é a Bíblia. Sei que nem todos acreditam na Bíblia, mas isso é uma escolha sua, né? É aquilo que você acredita, eu vou respeitar. Só que como eu, Ana particularmente eu acredito na Bíblia, então eu vou mostrar para vocês o que Deus fala a respeito desse assunto tão polêmico em tantas igrejas, que é o que a gente tem visto ultimamente. Ah, não pode usar calça. Ah, não pode usar, ou não pode usar saia, ou não pode usar short, ou não pode usar isso, não pode usar maquiagem, né? Então, a palavra do Senhor, quando ela diz lá em 1 Timóteo, que ela diz lá que as mulheres não podem usar joias, né? Joias, cabelos trançados, né? Que nem a gente estava estudando, naquela época as mulheres estavam exagerando, elas estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, elas foram chamadas a atenção por isso, mas não significa que não pode usar trança. Por exemplo, então ela está em pecado porque está usando uma trança. Não, tudo depende da sua intenção. A gente vê o exterior da pessoa, por fora. Deus, ele vê o que está dentro de nós. Então, por exemplo, tem gente que usa maquiagem e cita a Bíblia, a outra pessoa chega nela e fala assim, ah, você está parecendo a Jezabel. O que é Jezabel? Então você tem que procurar na Bíblia. Qual foi a intenção da Jezabel de ter usado a maquiagem? Né? Então Deus olha a sua intenção lá dentro. Né? Eu uso uma calça. Eu estou usando calça, é feminina. Mas qual a intenção minha de usar essa calça? Eu estou usando essa calça por qual objetivo? Porque eu simplesmente gosto de usar uma calça, estou usando uma calça para mim em algum determinado lugar, ou eu estou usando a calça para provocar o meu irmão, ou para provocar alguma pessoa, ou para fazer mal a alguém. Então, se você está usando a calça para prejudicar outra pessoa, aí sim esse uso é pecado, porque você está usando com má intenção. Ah, mas eu uso calça para trabalhar, eu uso calça para ir para a faculdade, eu uso calça porque está frio. Então, isso não é pecado. Você está usando sem uma má intenção. Que nem diz na palavra de Deus, homem não use roupa de mulher e mulher não use roupa de homem. Muita gente fala isso para os jovens. É porque na Bíblia, lá em Deuteronômio 21:5 diz que homem não usa roupa de mulher e mulher não usa roupa de homem, por isso você não pode usar calça.
Gente, existe uma grande diferença da calça masculina para a calça feminina. Então, se você está usando uma calça feminina, como você está usando uma roupa de homem? Homem vai usar a mesma calça que você? Jovem, mulher? Não. Ele vai usar a calça dele, vai ser diferente. O corte dele vai ser diferente. É isso que Deus está querendo dizer. Está querendo mostrar a diferença da roupa de mulher para a roupa do homem. Deus se agrada que a mulher goste de ser mulher. E Deus se agrada que o homem goste de ser homem. Então, por isso que ele fala que homem não usa roupa de mulher e mulher não usa roupa de homem. Estou dizendo segundo a palavra. Você pode não concordar comigo. Você tem seu direito. Mas segundo a palavra de Deus, é assim. Que o homem goste de ser homem e que a mulher goste de ser mulher. Porque Deus viu que era bom quando ele fez. Quando ele fez Adão e Eva, ele viu que era bom. Né? Então, ele quer que a gente tenha prazer em ser quem nós somos. Não querer mudar isso. Então, se você usa calça ou usa saia, isso é do seu coração. Ah, mas tem gente que diz que não pode usar maquiagem. Depende, também não vai na igreja parecendo Patati e patatá, né? Oh, tem, vamos usar o bom senso. tem tantos blogs, tem tantos canais que ensinam você como usar uma boa maquiagem, a como pôr uma boa roupa. Né? Hoje em dia você tem tantos meios para você aprender como se vestir decente e usar uma maquiagem decente para ir na igreja. Então, se você está decente, não tem problema. Deus diz para a mulher andar decente, comportada. Mas não significa que você não pode se embelezar. Deus quer que a gente cuide de nós. Qual foi a primeira coisa que Deus nos deu? O nosso corpo. Então, Ele quer que nós cuidemos do nosso corpo. Então, essa é a doutrina. A doutrina é a palavra. Tudo que está aqui dentro é doutrina. Os costumes, que nem foi falado, eles sempre vão mudar. Hoje não pode usar calça. Amanhã já vai poder usar calça. Hoje não pode usar maquiagem. Amanhã já vai poder usar maquiagem. Exemplo. Antigamente, quando a gente começa a estudar, até na escola dominical, em cultos, muitos irmãos, pregadores, eles falam que antigamente, na igreja, os varões não podiam usar paletó aberto, que tem aquela rachadura aqui, ou do lado. Não poderiam usar porque era considerado pecado. A gente também ouve, também de muitos pregadores e pastores que ensinam, que antigamente a mulher também não podia usar saia que tivesse bicos, ou salto alto. O que você está vendo nas igrejas hoje? Paletós rachados, saias com trocentos bicos e salto alto. Então você vê que isso aí não é uma doutrina, porque se fosse doutrina, até hoje seria assim. Porque a doutrina não muda, é igual para todos os lugares do mundo. Mas se está mudando, não é a doutrina de Deus que está mudando, mas é o costume, a mente da pessoa. Nós temos que observar o seguinte: a doutrina, ela gera os bons costumes. Mas um costume não vai gerar uma doutrina. Não é o teu exterior que vai transformar o seu interior. A transformação, gente, tem que vir de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado. E não o homem que vai te convencer do pecado, gente. Um homem não pode transformar outro homem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele transforma o ser humano. O evangelho, Mas não vou falar mais, não. O evangelho, gente, só é evangelho se ele transforma o homem. Se o evangelho não estiver transformando, como é que fica, gente? A doutrina é aquela que te transforma de dentro para fora. As sãs escrituras é que vão te transformar. Muita gente pega esse tabu de Jezabel. Jezabel é o tabu de tudo, gente. Mas se a gente for ver, qual foi a intenção dela de usar da maquiagem? Qual foi a intenção de Jezabel de usar a maquiagem? Se a gente for ler na palavra de Deus, ela fala que ela usou a maquiagem para escarnecer do rei. Isso é, zombar, humilhar. Então a gente tem que ver qual é a intenção da pessoa usar a maquiagem. Tudo está aqui. Se você vai se preparar para ir no culto, me siga na câmera, me siga, vem aqui. A gente tem uma coisa aqui chamada espelho, certo? Ele é seu amigo. Se você vai se preparar para um culto, você olha para o espelho e pergunta para você: eu estou indo na igreja com esta roupa para adorar a Deus ou para chamar a atenção do homem para mim? É isso que você tem que se perguntar.
Se você está com a intenção de adorar a Deus e veste uma roupa bem composta para você adorar a Deus, não há pecado nenhum. Eu estou de maquiagem, certo? Este vestido não me faz mais santa que a minha irmã que está de calça. Que eu aqui, galerinha. Irmãos, nós sabemos que cada igreja tem seus usos e costumes. Será que no céu vai ter uma placa aqui igreja X e aqui igreja Y? Irmãos, o céu não vai ser dividido. Então, por favor, irmãos, vamos parar de hipocrisia e prestar atenção realmente na palavra e na verdadeira doutrina. Bom, como a Sandra já disse, né? Não sobrou muita coisa para falar, mas eu vou dizer agora um pouco. Por exemplo, gente, a gente não pode confundir usos e costumes com doutrina, porque geralmente cada pastor ele tem um pensamento. Então, tem pastor que ele não tem tanta importância um irmão ir para a igreja com uma calça, a irmã ir com uma saia. O que determina, como a Sandra mesmo disse, é o coração da pessoa. Às vezes, uma pessoa que está usando uma saia até o pé, ela não está com o pensamento ligado no céu. E uma que está de calça, ela tá com o coração puro, ela tá com o coração limpo, ela tá se entregando pro Senhor. Então, o homem, ele faz diferença, ele vê o exterior. Ele pode olhar e ver, a Ana tá de calça, a Sandra tá de vestido. Então, a Sandra, ela tá com o coração puro e a Ana tá em pecado. Isso daí não existe, gente. Claro que a gente tem que respeitar a doutrina da igreja, tem os usos e costumes que mudam com o tempo. Agora, a gente não pode também chegar numa pessoa e falar, você não vai participar de tal coisa porque você não está vestida como são os usos e costumes. Porque a gente também tem que pensar na pessoa, no sentimento. Eu não posso chegar para Ana e falar, Ana, você não vai fazer tal coisa porque você está assim, você está errada. Porque você acaba ferindo a ovelha. E você vai fazer o quê? Você ferindo aquela pessoa, ela pode se distanciar da casa de Deus. Ela fala, eu não vou para tal lugar porque me trataram mal. Eu não vou por causa que fizeram acepção de mim, fizeram diferença por causa da minha roupa. Um vestido e uma calça não faz ninguém melhor do que ninguém. É isso que a gente tem que ter no pensamento também. A gente tem que, vai conversar com a pessoa, chama a pessoa no particular e fala, irmão, os usos e costumes dessa igreja são desse jeito. E a pessoa, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa e a pessoa vai sentir que eu vou mudar, porque tá me fazendo mal. Mas não é nem por força nem por violência. A própria palavra de Deus diz, é pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode generalizar, radicalizar. Por que fulano pode e eu não posso? Não existe isso. Então a gente tem que ter o bom senso e seguir, como a Ana disse, a orientação da palavra de Deus, porque ela é luz para os nossos caminhos, ela ilumina os nossos passos, é o guia que Deus deixou para a gente seguir se a gente quiser chegar até o céu. Então a gente não pode fazer diferença, porque ela usa calça, eu não vou falar com ela porque ela está em pecado. Quem conhece o coração é Deus, não é o homem. Então a gente tem que ter o bom senso, e se a gente for falar alguma coisa, a gente for explicar, a gente tem que orar primeiro, buscar discernimento, pedir Deus graça, pra gente poder chegar na pessoa e falar alguma coisa, ou então poder explicar tudo com a base na palavra de Deus. E para concluir, vocês meninos que estão assistindo esse vídeo devem estar pensando assim, estou livre dessa com as mulheres. Não escapar. Vocês não escapam não. A doutrina é tanto pro homem quanto para a mulher. O homem faz diferença de um para o outro, mas Deus não. Então, se você também, homem, que está aí me assistindo, você também tem que prestar atenção como você se veste para ir para a igreja. E outra, não é porque a gente fez esse vídeo que você vai falar, então, a partir de hoje eu vou mudar de igreja, porque a minha igreja não deixa eu fazer isso. Não faça isso. Verdade. Porque depois vocês vão colocar a culpa nas chamadas para a missão. Não faça isso, não. Então, gente, para concluir, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu joinha aí, se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo. É de graça. É de graça, não paga nada. E também tem o canal de uma irmã chamada Bia, lá Cantinho da Bia. Olha lá, é uma bênção. Muito bom. A gente vai colocar Todos os dias, também aqui na os caixa de vídeos dela. informações. Vou colocar todos os links que nem a Anaí me lembrou aqui. Colocar todos os links aqui embaixo, canal, Facebook, estará tudo aqui. E se você tiver alguma dúvida de algum tema relacionado à igreja, à maquiagem, como Alguma usar, pergunta, alguma pergunta, dúvida, deixe seus comentários aqui ou na nossa página Chamadas para a Missão.
Se você também precisar de uma oração específica, de alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que você está precisando de uma ajuda, também deixe seu comentário. Ah, eu tenho vergonha de dizer a área que eu estou precisando. Não precisa se você não quiser. Mas se você quiser deixar aí, estou precisando de uma oração, se vocês podem orar por mim, nós estaremos orando por vocês. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada. A paz do Senhor para A vocês. paz do Senhor!